primeira pergunta que a gente quer fazer, justamente tipo a sintonização da entrevista, é se encontra muitas diferenças ou similitudes entre um corpo humano e uma antena, como uma antena de rádio, por exemplo. Eu acho que a gente tem... Todos somos uma antena também, né? Tem um disco do Gilberto Gil, do brasileiro, que fala disso, da parabólica que somos, assim. Acho que isso é característico, inclusive, da nossa cidade, São Paulo, que é uma cidade do Brasil, talvez seja a cidade mais cosmopolita. Eu acho que não é à toa que o Barbatux pertence a essa cidade do Brasil. E o Barbatux faz isso, porque o Barbatux ele é um grupo musical, ao mesmo tempo ele é um sistema pedagógico, e então naturalmente no grupo a gente tem, como é possível fazer qualquer ritmo com o corpo, você vira essa antena de você se influenciar por qualquer coisa. A gente não está diretamente, organicamente ligado ao samba ou ligado a algo que já teria uma conexão que nos prendesse. Nós somos ligados, a gente é ligado àquilo que a gente escuta, e como todo mundo do grupo sempre escutou de tudo, a gente vai trazendo essas influências. Então a gente é uma antena também nesse sentido, né? A gente vai captando de vários lugares. Como o corpo, assim, a gente tem uma experiência de viajar por vários lugares do Brasil e do mundo, né? O corpo é comum a todos, então ele se adapta à cultura local. O Brasil é muito grande, por exemplo, quando você pensa numa educação musical, é muito diferente de uma criança ou um adolescente ou até um adulto de São Paulo com o do interior do Nordeste, por exemplo. As diferenças culturais já são muito grandes. Então, quando você vai com a mídia do corpo, ela é muito facilmente adaptável ao outro, de outra cultura, porque o corpo está lá. E essa coisa é muito interessante, porque você pode caminhar com ela por qualquer parte e levar o instrumento e não ter esse empecilho do instrumento. As oficinas que a gente dá, elas também trabalham outras coisas além da musicalidade, né? Você trabalha, por exemplo, a escuta, a atenção, a relação de jogo, né? Porque a gente, como é em cima a gente trabalha muito com jogos musicais, além do conteúdo musical, você também abre a possibilidade dessas outras inteligências corporais, né? Da escuta, de eu faço um som, ele faz outro, como que eu posso encaixar esse som com ele, né? Por exemplo. Então tem outras inteligências que o ensino da música proporciona, mais do que só nas matemáticas, outras, né? Matemática, disciplinas. Você também tem essa outra inteligência de relacionamento também do ser humano, né? Então também tem por aí também. O corpo faz silêncio? Está em silêncio em algum momento ou nunca? Ou não existe isso? A gente fica quase pensando, existe para o ser humano um silêncio absoluto, né? Porque a partir do momento que está um silêncio absoluto, você começa a ouvir seu próprio corpo, que faz... Então, acho que ele talvez nem exista mesmo naturalmente. Mas, agora, pensando mais genericamente, o silêncio faz tanto parte, assim, é tão importante quanto o som, né? A música é feita dessa relação. A gente, por vezes, trabalhou muito essa relação com o silêncio. Eu acho que o corpo humano traz isso, e um grupo grande, que se cada um não pensar nesse momento de silêncio, a gente está perdido, né? Porque é um grupo muito grande que a gente até tem algumas dificuldades, às vezes, até de falar, se expressar no meio de 15 pessoas. Por isso, as pessoas têm que, aos poucos, lidar melhor com esse silêncio, saber a hora de se expressar ou não. Uma vez eu ouvi uma definição musical muito curiosa, como a escultura, né? Você tem uma pedra, e aí o escultor fala... na verdade, ele tirou o que não era a escultura, né? Você tem uma pedra, então para chegar na escultura ele tira o que não é. Então às vezes na música é um conceito que às vezes fala é o silêncio e você coloca o som. Não, às vezes você tem todos os sons, o que você tem que fazer é
tirar o que não faz parte, então silenciar o que não é. Então esse silêncio ele pode entrar nesse outro. Eu acho que é uma aprendizagem buscar o silêncio, acho que não é fácil, acho que a gente tem uma tendência de querer pôr elementos, né? Querer falar, querer colocar elementos sonoros, colocar mais coisa musical. Até foi interessante num dos dias de gravação com Naná Vasconcelos, a gente queria, não, agora vamos colocar isso, tá faltando isso, tá, nananã, vamos gravar aqui tal coisa, e o Naná falava... Calma, eu toco menos quando eu toco mais quando eu não toco, sabe? Essa coisa que você às vezes o não tocar pode ser melhor do que eu tocar naquela situação. Então tem que ter essa calma, que eu acho que é difícil mesmo para o ser humano em geral. A gente tem ideias, né? A gente quer falar, quer tocar. E acho que é uma aprendizagem o silêncio. Mas pensando bem, acho que você deu uma boa ideia pro grupo. Porque eu fiquei pensando, igual você está falando, na dança. A dança é, obviamente, um trabalho de corpo e música, mas é muito comum na dança, a dança sem a música, né? De repente o Barbatux pode inventar uma peça sem som, onde exista o movimento, mas de uma maneira extremamente musical, onde a gente possa, através só do gesto, sugerir uma música muito forte. Valeu a dica. Mas daí me lembrou só de uma coisa, como que a gente já ao longo do tempo fez alguns pontuais trabalhos com pessoas que não ouvem, e como que é musical, e como as pessoas têm ritmo, independente de ouvir, porque o ritmo, o movimento tem um ritmo, independente de você estar ouvindo ou não. Então, daí você começa a ouvir uma música, principalmente no corpo, que não depende tanto só da audição, né? Depende do tato, do olhar, de outros elementos que compõem a música, tanto quanto o som, principalmente ela ao vivo, né? Para trabalho com a dança dos surdos também, né? Eles percebem a vibração. Exatamente. Quando você vai numa rave, por exemplo, eu sempre costumo dizer, ou assiste uma escola de samba, ou um candombe, você sente a música pelo tato também, né? Não é só a audição, você às vezes sente a vibração, tocando. Então isso também faz parte. Você com suas graves, imagino que consegue chegar justamente a epidermis, né? Mais ou menos. Então, gostaria que vocês dê um presente assim, algum silêncio interrompido para a gente. O silêncio interrompido pode ser o mimoso. Tudum. Tagadaga. Valeu, Barbatux. Y para finalizar, simplemente